Curso Ascensão e Conexão Espiritual. Com o Sr. Sete, aula. Tema: Verbo a vibração da vida. Participe deste templo ao seu tempo. O Sete se apresenta, agradece a presença de todos e a oportunidade, a minha saúde. E falamos a vida. E falo que a princípio ao verbo. O que é o verbo? O verbo é a vibração. Esse é o verbo. A vibração, a emanação de Deus. Isso que deu a vida. Somos então a vibração dessa divindade. E pergunto, qual é o motivo dessa vibração? Para que estamos a essa vibração? Por que fomos concebidos por essa vibração? Para que aqui estamos? E falo que essa pergunta que cada um de vocês tem que buscar a trazer a própria realidade da vida. Para que aqui estamos e para que aqui viemos? A fim que de fato possamos fazer um planejamento dela. Como posso planejar alguma coisa que não consegui compreender direito e que faço nada? Para que estou? Vivo simplesmente a acordar, me relacionar, labutar, para depois descansar? E essa faz a firmeza da jornada? Será que de fato essa é a firmeza da jornada? Acho que não só essa, né? Se aqui estamos e lhe garanto que sou a prova viva que a vida não é esse instante a carne, pois ela transcende isso. O que daqui vocês é? Eu falo que a vida, a fim de eu poder planejar ela, pois a vida ela tem que ser planejada de forma regrada, pois o universo ele é concebido de forma regrada. Então, a fim de eu poder vivenciar minha vida a melhor harmonia, da melhor forma, com o melhor proveito, eu preciso indagar-me. O que é que faço, para que eu faço? E qual é o objetivo de tudo isso? E uma vez que eu conseguir responder a isso, aí sim, eu vou poder planejar ela de forma coerente, pois se observo a minha volta, a concepção da minha volta, a natureza, ela é completamente perfeita. Uma coisa parece que se encaixa a outra numa sincronia que não é a obra do acaso, é a obra do propósito, é a obra divina, a possibilidade do melhor crescimento em harmonia. Se tudo é perfeito, é certo, absolutamente certo, que também faço parte dessa perfeição. E se faço parte dessa perfeição e o universo ele é concebido de forma ordenada, eu tenho de ordenar minha vida, a fim que ela de fato faça sentido. Aquilo que é divino. E muitos já têm como certo
que aqui estamos a fim de evoluir. Isso é quase certo, a fixação e o conceito de todos. Pois assim me passaram desde pequeno. Então isso já está enraizado, que viemos aqui a fim de poder evoluir. E muitos têm a evolução como uma superação. Superação do quê? O que viemos superar? Uns aos outros? A nós mesmos. Isso, viemos superar a nós mesmos. Exatamente isso. A fim de poder libertar os grilhões que nos aprisionam. Pois falo que a jornada da vida, dentro a ela, vários grilhões nos aprisionam, a fim de buscarmos a nossa própria superação. Então eu falo que pouco importa a forma que um se encontra, a forma que o outro toca você. Eu falo que a forma que o outro me toca é absolutamente um problema dele. Se assim eu concebo, pronto, está resolvido? Tá bom, me perdoe, mas vamos lá ao raciocínio. Se fomos concebidos a buscar essa superação do nosso próprio ser, eu falo que aqueles que nos tocam são um problema deles, pois o primeiro ser que recebe a sua ação é aquele que o pratica. Então, se não afinarmos a nossa sinergia a elas, pois a vida, falo que é sempre feita a sinergia, se não atrelo essa sinergia, eu compreendo ao outro e não espero nenhum tipo de reciprocidade, pois a reciprocidade ela é uma balela da vida. Se eu aguardo a reciprocidade, eu estagno e me amarro aos grilhões da comparação. Não existe comparação de um ser ao outro ser, por mais que tenhamos sido concebidos da mesma fonte de vibração. Mas cada um a uma forma. Mesmo pelo que temos o arbítrio, a vida. Podemos escolher aquilo que observamos, aquilo que absorvemos e aquilo que julgamos pertinente. Aqui estamos, ao terceiro plano. Percorremos 2 planos, estamos ao terceiro. Então a forma com que você concebeu esse percurso da sua jornada vai diferenciando um ao outro. E pelo aquilo que eu tenho absorvido, eu vou lá botando a minha receita. Pois eu falo e sempre falo, cada um a sua receita. Se a minha receita fosse perfeita, eu gostaria de doce, você também gostaria de doce. O salgado, nem pensar. Cada um gosta de uma coisa, pois concebeu e visualizou e absorveu de formas distintas. A receita é perfeita para mim, né? Isso, cada um tem a sua receita e você tem que buscar como uma meta. Sim. A perfeição. Sim. Isso, então a perfeição ela é uma meta da vida. Então estamos aqui a fim de buscar essa meta, a perfeição. E falo que essa meta da perfeição ela é infinita, pois Deus também é assim, o infinito.
E se Deus nos habita, somos vibração dele. Aí a nossa meta é infinita, de sabedoria e aprendizado, a fim que, ao final do sétimo, podemos ser absolutamente colaborativos ao todo, a onde todo seremos todos. É uma escolha, então, por causa do livre-arbítrio, é uma escolha. O humano escolher se alienar ou é falta de conhecimento? E eu falo que, a fim de eu poder ser agressivo, não adianta eu me fechar na casca do ovo, pois o meu mundo fica restrito. Não fomos feitos à restrição. Mesmo pelo quê? Aquilo que vocês observam hoje com o mundo, ou aquilo que vocês têm a capacidade de vislumbrar como vida, é só um pequeno desenho do quadro todo. Então eu falo que, conforme a sua vivência, você vai desenhando melhor esse quadro e vai conseguindo vislumbrar melhor a vida. Então eu falo que aquele que busca se alienar, ele cerceia a possibilidade evolutiva. Não temos esse direito, pois fomos concebidos a outra forma, a outro objetivo. Pois se assim fosse, não precisaria Deus, o Criador, aquele que emanou a sua centelha, fazer essa divisão fracionada. Para que serve a pulverização? A pulverização serve a fim de poder ter melhor abrangência. Acho. E eu falo que, penso uma água. Se eu restringo essa água a um pote pequeno, ela é essa luz do sol, ela vai demorar a se aquecer. Se eu pego ela e espalho ela rapidamente está aquecida. Por quê? Porque ela tem a capacidade de absorver com muito mais fundamento. Então, fomos pulverizados a fim de fato trazer melhor capacidade de entendimento e absorção. Então, se assim o é, como podemos nos restringir e restringir a divindade, a fim de podermos ser colaborativos e levar à atualidade, sabedoria, aprimoramento? Para isso que estamos aqui, a fim de levar sabedoria e aprimoramento. Vai falar, Deus é o todo, Deus é o Senhor do saber, claro. Porém, eu falo que a vida ela não é estagnação. A vida é uma eterna transformação. E como que o todo vai buscar a abrangência cada vez melhor e cada vez maior, através de cada um. Isso é certo. Então, somos responsáveis de buscar essa atualização, esse aprimoramento, a fim que o cosmos, ele de fato tenha essa energia, essa sinergia de renovação. A vida é feita da renovação. Sim. É assim que funciona a vida. Então eu falo que não podemos nos restringir, senão não seremos colaborativos. Então eu falo que
a fim de fato, poder trilhar a vida com esplendor, pois acredito que a possibilidade da vida ela é esplendorosa. Ela te dá a melhor possibilidade, mesmo pelo que estamos entre irmãos. Somos parte do mesmo ser. Como podemos não amarmos uns aos outros? Pai, só fazer uma pergunta com isso que o senhor está falando. É lindo isso, né? Quando Cristo fala, né? Amar uns aos outros. Como que a gente faz quando a gente tem uma mágoa gigante? Então, por mais que a gente não queira falar assim, não, hoje eu elevo, né? Eu elevo a Deus pela compaixão. Como você contraiu essa mágoa? Como você contraiu essa mágoa? eu contraí? Como você contraiu uma mágoa? Eu deixei absorver aquilo que fizeram para mim. Eu esperei reciprocidade. Por isso que fiquei magoado. Se eu não espero reciprocidade, como alguém pode me magoar se eu entendo, compreendo a limitação do outro? Então, mágoa, ela é um plano que você tracejou e arbitrou em absorver. E vira uma rotina essa gente. Eu falo, se eu espero do outro reciprocidade, a vida vai ser uma frustração. Sim. E eu falo que eu escolho felicidade ou amargura. Então, se eu compreendo o outro, vejo a limitação dele, eu solto os grilhões que me aprisionam por amargura. Então eu falo que toda vez que eu entro a uma espiral que eu não consigo o caminho da libertação, eu vou lá no começo. Como é que aconteceu isso? A fim de eu poder justificar não nos outros, mas em mim mesmo. O problema nunca está nos outros. Esqueça disso. Isso é uma balela. É uma forma com que você busca aliviar e maquiar o seu próprio defeito. E penso que fui concebido de uma forma perfeita. Então eu criei um defeito, se gerei uma amargura. Vai, filho. Existe, pai, uma enorme distância entre perdoar e esquecer. Uma mágoa, por exemplo. A gente pode até perdoar porque entende as limitações do outro. A gente sabe que tem graus de evolução de uma pessoa para outra, então a gente até entende. Mas esquecer, então toda vez que a gente pensa nessa mágoa, é inerente que a gente está remoendo de alguma forma um sentimento. Ele te voltou lá de novo, lá, no princípio. O princípio é que eu jamais me devo magoar com qualquer atitude de qualquer ser. Eu não posso me permitir carregar um sentimento que não faz sentido à vida. Estamos falando da reciprocidade de novo. Então eu falo que, a fim de poder corrigir o meu próprio defeito, eu não posso permitir que a atitude do outro me aflige. A compreensão ela vem em primeira instância do que a absorção do mal disparado. E falo que a você perdão ou esquecimento, nenhum ser, a não ser o Senhor, nosso Criador, tem a possibilidade e a capacidade
perdoar. O perdão não é digno. Nem a mim, nem a ela, nem a você. O perdão, ele é digno do ser que realizou a ação, a busca a Deus, a fim que Ele redima o seu pecado. Então não é o seu perdão que redime o pecado dele, que disparou contra você. Você entende? A ignorância do outro. Porém, o seu entendimento não tem nada a ver com o perdão dele. Absolutamente nada a ver. Não é porque você o perdoou, que você não ligou, que você compreendeu, que esse outro está perdoado. Não é assim que acontece. Não é assim que o sincronismo perfeito funciona. A remissão de pecado é feito com proatividade daquele que realizou a ação. Então, se eu fui lá e dei uma paulada na sua cabeça, não é porque você compreendeu a minha ignorância que não tem problema. Eu vou percorrer a vida sorridente e posso dar a paulada na cabeça do outro e o outro me perdoar. Engano. E muitos acham que indo ao Senhor e confessando o seu erro, está pronto. Que história que é essa? Então, se eu reconheci o meu erro, dei a palavra na tua cabeça, amanhã eu posso dar a palavra na cabeça dele, porque já estou perdoado. Daí reconhece de novo, daí vai no outro. Isso, e assim vou tangenciando a vida de forma mirabolante, pecadora. Pecadora. Essa. Mas então, a gente nunca reconhece, então, né? A gente continua praticando, né? Não, filho, eu posso até reconhecer, mas achei que eu estou perdoado. Não tem problema. Então eu fui perante a Deus, ou pior ainda, perante a um dirigente, que chamam de uma entidade, e se ele me perdoou, está pronto. Isso, não tenho problemas. Não é assim que a coisa ocorre. Certo, existe aquela frase, a cada um a sua obra, né? Proatividade, o senhor quer dizer exatamente isso, quer dizer, o que eu faço para reconhecer e não fazer novamente. Então eu falo, além de reconhecer, eu falo que você tem que estar pronto para tomar a palavra na cabeça e conceber que o outro assim o fez por ignorância. Isso é você ter a consciência. Então eu falo que, a fim de eu poder tangenciar de forma simples, pois eu falo que a vida é simples, não tenho de trazer planos mirabolantes a fim de eu poder fazer a harmonia, o esplendor da vida. Eu tenho que conceber que tudo aquilo que estou vivenciando é única e exclusiva a questão da forma com que eu vislumbro e tangencio a vida, a fim que eu consiga reconceber se não estou satisfeito com as oportunidades que a vida está me oferecendo. Então eu não busco nos outros o problema, pois não existe problema nos outros. O problema dos outros é absolutamente dos outros, nunca é nosso. Não é porque o outro fez isso para você que você justificou o estado que se encontra, né? Mas, pai, quando é alguma coisa referente à família, o senhor não acha que isso você também tem alguma responsabilidade? Filha,
Eu falo que os laços de sangue não fazem nenhuma propriedade de justificação. De justificação, de obrigação. Por mais pertinência que um ser tenha, isso eu acho que eu já estou cansado de falar e vocês estão cansados de ouvir. Que por mais pertinência que um ser tenha ao outro, não tem pertinência. Mas essa aí é a minha concepção. Ela saiu de mim. Mas eu falo que essa tem a valia até você ter discernimento. Depois é só um problema seu, não é dele. Então eu falo que é claro que aquele que concebeu tem como boa conduta e a possibilidade de firmar suas pernas, porque Deus assim o deu essa possibilidade, que até o tempo de discernimento desse, você pode tracejar a melhor linha para a vida dele. Mas no momento que esse tem discernimento, ele vai começar a botar a sua própria receita. E no momento que isso acontece, acabaram-se as pertinências. Nenhum tem mais pertinência sobre o outro. Não coloquei a regência da vida. Cada um elabora a sua. E os laços de sangue, eu falo que eles são a um instante da vida. É a forma com que adentraram ao plano a fim de buscar essa estabilidade. Sua concepção, né? Isso, claro. Nossa, pai, eu erro muito com meu filho. Porque ele tem 30 anos. Tem anos que ele faz assim, eu vou ficar com ele e faz assim. E eu tô errando muito com ele, porque ele fala, mãe, você me trata como se eu tivesse 5 anos, eu tenho minha vida, as minhas coisas, eu tenho os meus erros, os meus acertos. Eu fico péssima depois. Eu falo, filha, que a coisa que você mais pode fazer a um ser, seja ele seu sangue ou não, é clamar a Deus e não reclamar a Ele. Claro, não adianta você impor a forma com que você vislumbra a vida, a receita, falando que o doce é uma maravilha e o salgado não presta. Assim que a criança pega o caminho do chão, né, pai? Ela não quer mais voltar para o colo. Eu falo que tem que caminhar suas pernas, tem que fortalecer elas. E quanto mais eu cerceio essa possibilidade, mais esse tem dificuldade de poder buscar a evolução da vida. E se esse solicita ajuda ou alguma coisa nesse sentido? Eu falo que todos aqueles que solicitarem a sua ajuda e você tiver a possibilidade, compaixão, não é pena. Não estou falando para você entrar abaixo a vibração e ter pena ao outro. Então eu falo que eu posso exercer qualquer tipo bem ao outro quando eu vislumbro em alta vibração a possibilidade de ajuda. Quando assim não é, eu entrego a Deus e aconselho inclusive que clame, a fim que esse entendimento lhe venha como um fluxo divino. Eu posso sim ter a consciência e alertá-lo que a vida ela é esplendorosa, que a potencialidade me habita e te habita. E quando eu não tenho a resposta para a receita dele, assertiva, eu falo para ele clamar, para ele enaltecer essa potencialidade, pois essa potencialidade ela é digna de toda a compaixão. Deus, Criador. Então eu falo que todo aquele que firma ao caminho
enaltecer essa potencialidade, rapidamente fortalece suas pernas e caminha com tranquilidade. A forma evolutiva da vida, a forma prazerosa da vida, a forma harmoniosa da vida. Fomos concebidos ao esplendor. Fomos concebidos à melhor virtude da vida. E quando assim não é certo que temos de parar, a fim de fazer um monte de perguntas para nós mesmos, para ver aonde foi que eu não vislumbrei direito. Pois tudo, absolutamente tudo, aquilo que você vivencia na vida, foi você que arbitrou que assim seria. Não é porque eu aprendi assim. Se te ensinaram completamente equivocado, se você buscar lá dentro de você, vai vir-te a resposta completamente ao contrário, se foi equivocado o teu ensinamento. Pois todos nós temos esse discernimento divino dentro. Você pode até maquiar ele, a fim de contemplar uma suposta estabilidade. Pois ela é suposta. Se você está se enganando a isso, é porque você está omitindo a verdade de você mesmo. E não existe pior situação onde você mente para você mesmo. E falo que o fato de eu ter uma mágoa, eu menti para mim. Existe aquela fala, né? O outro faz com a gente que a gente permite que ele faça, né? E eu falo que por mais que o outro deu a palavra na sua cabeça, se você não entrar nessa sinergia, a ação só vai ser refletida nele, não em você. Então eu falo que você arbitra a forma com que você está vislumbrando as oportunidades que Deus te ofereceu. E se eu faço a compreensão, se faço a harmonia, se tenho meu sentimento como ser diretivo, que ele dirige a minha vida, eu falo que minha compreensão ela é tão vasta que tudo passa a ser colaborativo e não passa a ser restritivo. E falo que isso é compreensão. Então, por exemplo, se a gente consegue... Porque assim, magoado podemos estar. Não, mas, não podemos. Mas assim, não podemos. Se for numa situação que já esteja. Isso já aconteceu, né? E você já absorveu isso. A gente não tinha esse conhecimento, né? Mas eu consegui... Então expulsa isso do teu coração. Não, sim, consegui compreender, consegui expulsar e consegui vislumbrar e entender essa questão em relação ao outro. A partir do momento que eu faço essa transposição, que eu consigo superar, vou colocar como um obstáculo esse aprendizado de compreensão da limitação do outro e isso não me atinge, isso passa a ser como se fosse um automático, assim, eu já tenho essa compreensão, então não vai acontecer novamente. É isso mesmo, filha. Eu falo que toda vez que eu compreendi de forma plena, não há uma oportunidade repetida e nem reforçada. Então eu falo que toda vez que eu não compreendi uma oportunidade que Deus me ofereceu, a paulada na cabeça, eu não compreendi isso, gerei amargura, gerei ressentimento, esteja preparada para a paulada mais forte, porque ela virá, certeza, porque você não conseguiu compreender aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende, aquilo que te joga lá, sentimento. E por mais que ensinaram de forma equivocada,
que você tem que usar o teu intelecto a fim de poder decidir as coisas da sua vida. No momento que tem a consciência, que é o sentimento que tem que ser, você te direciona, pois essa é a razão. Inclusive trouxeram a razão como intelecto a fim de te confundir mais um pouco. É exatamente isso. Então, falou, você tem que pensar antes, hein? Não. Toda vez que você pensa, você se perde. Toda vez que você entra ao sentimento, você anda em frente. E a vida nunca para. Ela é uma como eu gosto de falar, a roda. Se eu me lanço à periferia, eu falo que quanto ela mais roda, menos eu consigo observar e mais a vida me aprisiona. E quanto mais entendimento eu tenho, mais centrado eu fico, mais observador eu sou, menos eu necessito das aprovações e oportunidades, pois compreendi. É o silêncio, Pai. Como? É o silêncio? O ficar em silêncio? Eu falo que o ficar em silêncio, eu falo que é uma forma restritiva. E o silêncio, se você fechar os olhos, não adiantou de nada. Eu tenho que ser observador, a fim de poder trazer compreensão das atualidades, mesmo que elas sejam controversas. Então eu falo que eu tenho de me municiar daquilo que foi criado. O que foi? Do que eu fui criado? Eu fui criado de luz. Somos filhos da luz, somos filhos de Deus, nascidos na terra. E vocês em instante encarnam. E muitos falam, ela está se privando, ela é privada. Eu falo, isso é o teu olho. Mas ela pode vislumbrar de forma diferente a vida. Não está no círculo periférico que você se encontra, e está no círculo centrado, a fim que não precisa sair correndo ao movimento e só os meus olhos tragam toda a consciência daquilo que fundamenta a vida. Então eu falo que o julgamento das atitudes dos outros perante a mim ou perante os outros, ela não deve ser existente. A compreensão, sim, completamente existente, a fim que essa compreensão me traga harmonia. A vida, ela é harmoniosa. Eu que tangencio a comparação e reciprocidade, a fim de contemplar meu ego, a fim de me equiparar, pois te colocaram que a vida, ela é uma batalha e você tem que superar um ao outro. Pior, né, Pai? A vida é um sofrimento, você tem que sofrer muito para atingir, não é? E eu falo que muitos assim concebem a fim de poder trazer compreensão. Eu preciso tomar uma paulada violenta na cabeça, a fim de fato eu poder compreender. Enquanto isso não ocorre, eu não compreendo. Mas, Pai, eu digo assim, tem pessoas, eu vou dizer pela minha família, tem pessoas, os que já se foram, inclusive, tadinhos, pela ignorância deles, talvez, que, tadinho, você já começou a julgar, hein? Desculpa, é verdade. Compreendeu? Assim, porque se você fizer tal coisa, você tem que rezar 20 Pai Nossos, olha, a gente, por ignorância deles, talvez a gente foi entrando nessa... Te colocaram como penitências. E é errado, Pai. E eu falo que não existe penitência reparadora. Existe entendimento reparador, não penitência. E colocaram a penitência como um fato reparador.
mais outro equívoco. Mesmo por aqui, eu falo que você pode se penitenciar o quanto for, se você não tiver entendimento sobre a ação, não há reparo. Olha, eu não falo pelos outros, obviamente. Claro, fala por você sempre. Sempre. É que nesse momento é muito fácil fazer a reflexão, ter o entendimento e pensar em si próprio. No dia a dia, da forma que fomos criados, com as influências externas, mesmo que a gente tente isolar a periferia, é uma tarefa árdua. A gente precisa ter esse entendimento e o aprendizado no dia a dia e seguir aprendendo. Porque a influência externa, por mais que a gente tente isolar, ela é muito forte. Seja por a convivência, mensagens eletrônicas, seja televisão, rádio, celular, o que seja. Então a gente vive nesse bombardeamento constante. Isso aqui tem realmente uma cúpula aqui em cima que nos protege, assim eu sinto, que traz essa reflexão, que a gente tem um tempo para pensar, e a gente, eu pelo menos, eu vejo que coisas que acontecem no meu dia a dia são assim, irrisórias, se eu pudesse voltar atrás, mas naquele momento foi uma pancada na cabeça que eu levei. Eu olhando agora, hoje, o que aconteceu hoje comigo, há 5 horas atrás, fácil de resolver, mas naquele momento não é. E você falou que hoje você tem muito mais compreensão que ontem. Sim. Por quê? Porque tem um sentimento e tem um aprendizado. Isso. Tem aprendizado. Você está se movendo por sentimento. Então o que é isso? Eu comecei a enaltecer a potencialidade que habita dentro de mim. Eu comecei a tomar consciência dessa potencialidade. Essa certeza divina que a gente tem. Isso, no momento que eu tomei consciência que sou filho da luz, simplesmente nascido na terra, eu consigo conceber que sou luz e só estou em casa. E se eu falo que concebo qualquer outra coisa a não ser luz, que eu seja filho da luz e que eu sou a emanação da luz, qualquer coisa me contamina. A única coisa que não é contaminável é a luz. Então, se eu sou luz, tenho a consciência que sou luz, irradio essa minha luz, vibro dentro dessa luz, compreendo plenamente toda a lama que me cerca. Pois estamos cercados pela lama. E como? Porém, eu posso permear qualquer meio se eu tiver a consciência da divindade, a potencialidade que me habita, e eu sou filho dessa. Sim, mas no dia a dia vem essa escuridão. Não, filho, no dia a dia, se eu tiver essa consciência, ela for plena, na hora da paulada você vai falar obrigada? Isso, vou falar obrigado. Isso mesmo. Vou conseguir compreender que eu estou sendo instrumento da possibilidade de compreensão do outro. Isso fortalece a minha perna. Mas é difícil, pai. Não, filho. A vida é fácil. É trabalhoso. É trabalhoso. Perfeitamente. Trabalhoso, mais difícil. A gente tem que mudar toda uma forma de agir e de sentir desde o dia que a gente nasceu até hoje. Claro. É trabalhoso. Bastante, né? E aí, eu falo. E quem bate às vezes acha engraçado, né? Quem está batendo, agredindo outra pessoa, de certa forma, seja como for, não bater. Não, Sim. quer dizer, a pessoa que está recebendo, que na verdade está sentindo a cacetada aí. Quem está fazendo acha que está normal. E se a pessoa não tiver essa auto, né, reflexão de que ela está fazendo errado, vai fazer aqui, vai fazer ali, vai fazer acolá, e a vida vai continuar assim achando que é normal. Então, pai,
É difícil a gente falar assim, toma uma porrada, toma uma pancada, acho normal. Mas esse é um problema seu ou é um problema do outro? Não, do outro, mas... Então eu falo, filho, que se eu compreendo que o outro permeia a ignorância, cada paulada que eu tomo, a minha compreensão aumenta. Exatamente, concordo. E com isso as minhas pernas se fortalecem. E aqui eu vim a vir. Até a firmeza do fortalecimento do caminho, absorvendo aquilo que me faz fundamento e relevando aquilo que é ignorância. Então eu falo que não posso esperar reciprocidade, porque eu sei, o outro também deveria saber. Isso não nos isenta do momento da paulada se posicionar. Olha, você está me dando uma paulada, não está certo, é isso. A gente acha que isso não se isenta. Tudo bem, você pode agradecer. Então eu falo assim, filha, se você observa a possibilidade da compaixão, o que é a possibilidade da compaixão? É você ser pragmático na realização. Isso é compaixão. Eu vejo que você tem a mínima possibilidade de compreender a sua própria ignorância, e eu vou lá e exalto, falo, olha o caminho aqui. Se eu não vejo essa possibilidade, eu nem entro em sinergia e nem divergência. Eu não reclamo, eu clamo. Falo, Senhor, só ele ali. Joga para o universo. Isso mesmo. Entrega ao Senhor e fala, Senhor, olha por ele. E toda vez que você clama por um, eu falo que você enalteceu o seu próprio ser, pois você está sendo o instrumento da divindade. E se faz o instrumento da divindade, a conexão da minha centelha, ela faz conexão com a infinita, com essa luz infinita, e cada vez mais me torna esplendoroso. E para isso aqui estou, a fim de ser uma ideia viçosa e não um rebate sacrificante. Eu falo que, só para finalizar aqui, a vida é feita a sinergia, e a sinergia eu entro ela por convergência ou por divergência. Então eu falo, se eu não tenho a possibilidade da compaixão, eu clamo, não reclamo. Vai. Pai, então, pegando aqui daí, assim, eu tomei a paulada, entendi que aquela pessoa fez aquilo, eu não vou saber explicar. Começa de novo. Não, é assim, eu tomei a paulada, entendi que aquela pessoa fez, compreendi, eu, Leda, não consigo ter compaixão por ela, eu levo a Deus. Mas e se eu estiver sendo hipócrita, como é que eu vou descobrir se eu estou sendo verdadeira, pedindo para Deus para que tenha compaixão, ou eu estou sendo hipócrita? Qual é o teu sentimento? Você sabe, o teu sentimento é o primeiro que dispara. E se eu peço a Deus para ter compaixão e no fundo tu morre? Então se é assim, você clama ao Senhor que lhe dê entendimento e tenha capacidade de transpor esse sentimento. O teu, claro, o teu, é o teu. E quando você tem essa compreensão plena, que não te gerou nenhum sentimento aí avesso, você está clamando com amor, pois você ama aquele que te deu a palavra, pois ele é feito da mesma vibração que você foi feito. Então você tem a certeza dessa possibilidade que te toca a tocar ele também. Então, se eu tenho a capacidade, eu exerço compaixão. Se eu não tenho essa possibilidade, entrego ao Senhor da compaixão, pois Deus tem toda a compaixão. Continuando o raciocínio, claro. Eu levei a paulada, entendi a ignorância, não tive a capacidade, clamei a Deus, né, que cuidasse daquilo, pedi a Deus para que me desse o entendimento também. Só que eu quero evitar mais pauladas e não quero mais ficar perto daquilo. Basta compreender. Basta compreender.
Basta compreender. Tá bom. Não preciso ali. Não, se eu remoer. Se eu entrar em divergência, sentimento, eu preciso entrar em paro a fim de poder reparar, para que nenhuma ação de terceiro me gere qualquer tipo de influência. Mas eu também não preciso mais ficar tendo contato, nada, né? Posso evitar outras palavras, né? Assim. E eu falo, filha, que se eu tiver compreensão, mesmo que eu permeie junto a essa que está completamente impregnado, ele se enxafurda e eu caminho. E aquele que chafurda está preso aos grilhões, e você está ao caminho, ele jamais te alcançará. Pai, no caso, só para continuar o assunto aqui. Esse assunto está bom. Várias possibilidades. Eu levei a paulada. Então, toda paulada tem um início de assunto. Nada começa sem um assunto. Seja do lado 1 ou do lado 2, do lado B ou do lado A. Mas se a pessoa me agride e me dá uma paulada, eu faço esse relevo, dou meu sentimento e jogo aí a força maior, né? Deus perdoa ela. E ela vem de novo e como se nada tivesse acontecido. Aí eu vou de novo, vai, segura essa pessoa. E ela vem de novo como se nada tivesse acontecido. Então eu jogo de novo, mas tem uma hora que a gente vai falar, pô, mas... Eu falo a você, filho, se a paulada veio de novo, é porque eu senti a primeira paulada. Já, filho. Então eu falo que a paulada, eu só tomo consciência dela se eu sinto ela. Se eu não sinto ela, não tomei nenhuma paulada. O negócio é tomar a primeira paulada e... O negócio é não tomar nem a primeira paulada. Se eu nem sentia o que foi disparado, não fazia absolutamente nenhuma pertinência à sua vida. E se eu não der atenção, não há disposição, não há crescimento. É a mesma coisa que um ser chega praguejando com você e você não dá nenhuma atenção. Esse ser vai parar de praguejar com você porque não adianta. Estou falando com uma porta. Compreendeu? Mesmo que você compreenda a tentativa de provocar. Então, com isso, eu não entro em sinergia, nem divergência, nem convergência. Com isso, passei. Transpus. Sem levar a paulada. Pois toda vez que eu consolidei e senti que levei a paulada eu levei. Isso é amadurecimento. Claro, filho. Estamos aqui, é isso. Mas é que é difícil também controlar sentimentos. Se tem entendimento, o sentimento ele vem aflorado. É a quebra de paradigmas. É isso mesmo. Nós temos que renascer agora. É que assim, a partir Isso do mesmo, momento que você tem informação, a partir do momento que você tem essa informação e você está atento numa possibilidade de, você já parou para refletir, né? E aí talvez você não consiga, mesmo que eu ainda não tenha conseguido automaticamente fazer, mas assim, eu já sei que isso é possível, não levar a paulada, que essa paulada não me atinja. Perfeito. Então já é uma postura diferente perante a situação, não é? Claro. A gente pode levar. Mas pai, não seria mais ou menos... Se eu tenho a compreensão, se eu não entrei em sinergia, não levei a paulada. E quando você fala eu tenho que renascer, eu comecei falando isso, a fim que tenho que parar, a fim de me perguntar o porquê eu fui concebido por uma vibração. Por quê e como eu sou e de que sou feito. Se eu sou carne ou se eu sou luz. Esse é o princípio de tudo. Se
Se eu não tivesse princípio muito bem fixo, a fim de eu poder construir uma meta, e a vida ela tem que ser atingida essa meta, e eu não tenho dúvida que a meta é a perfeição, pois somos concebidos de forma perfeita. Então temos de buscar o primeiro ponto, o início de tudo, como você falou, tem que renascer. Então eu tenho que repensar, de fato, para que e como, por quê. Vai, primeiro aqui, depois aí. Voltando tudo no começo que a gente estava falando, somos luz, eu não posso perdoar, Senhor, perdoa eles, pois são ignorantes, não sabem o que estão fazendo. Você está pedindo para que ele perdoa, não você. Não eu. Perdoe. Eles são ignorantes, não sabem o que estão fazendo. Isso, exatamente isso. Mas voltando naquele assunto, agora é fácil pensar, agora é fácil refletir no dia a dia. Não, filho. Se é fácil pensar, é fácil refletir, eu absorvi esse conhecimento, põe ele em prática. Exatamente, estamos aprendendo. Só pôr ele em prática, mais nada. Como eu falo, tudo é simples. Se pratica aquilo que tenho consciência. E a maioria das vezes, aqueles que vêm a mim ou a vocês que estão aqui, aquilo que estou falando não é novidade. Tenha consciência, só não pratica. Ele está enraizado, ele tem que aflorar. Isso, filho, você está falando certo. O que está enraizado? Faz parte do teu íntimo. Mas é sério, por exemplo, às vezes, eu levo bastante, assim, às vezes, né? O que você leva bastante o quê? Eu na hora, eu não caio no lixo, assim, eu não... Entendeu? Aí depois, assim, eu entro assim... Porque eu entrei em sinergia ou em divergência. Eu acho que demora para cair no lixo. Pai, mas é duro levar paulada todo dia e ficar quieto. Ei, filha, eu falo, se você leva paulada todo dia... É porque o erro é meu. Começou a compreender? Pai, se o Rodrigo não falar, ele vai ter um treco. Vai, filho. Nós estamos longe de atingir essa luz total, irmão. Nós temos a luz dentro de nós. A gente tem que fazer de tudo para ela reacender. Ela está acesa, mas ela está ali, como que eu posso dizer assim? Não está na expansão dela toda, certo? Ela está ali, nós estamos aqui para expandir ela, certo? E só que no momento que a gente começar a expandir mais ela, essa luz que vai para fora, que o senhor falou, ela vai, como que eu posso dizer assim? Ela vai interferir nesse daí que quer te dar paulada antes. Então ele vai falar, não preciso, porque, puxa vida, eu não consigo, ele não vai conseguir, né? É vibração, filho. Isso é vibração. Você está falando que a tua vibração é muito maior, muito mais forte que a tua palavra. Ele não vai conseguir atingir, né? E também vai chegar um momento que ele vai perceber com o espírito dele, com a essência dele, ele vai perceber que a sua luz está emanando e ele pode ter a consciência de acender a dele, de reacender a dele também e melhorar, né? Pode acontecer isso? Claro, filho, eu falo que isso é vibração. Eu falo que conforme eu vibro, eu posso contaminar com a minha vibração. Não é só a lama que contamina. A luz contamina e ilumina. Por isso que eu falo que um ser iluminado, ele é digno de estar ao alto do candelabro. Não precisa nem falar. É uma luz que não pode se velar. Ela tem que ser propagada. Pois a verdade da verdade é que somos a luz do mundo. E quando acessa essa luz, você não precisa nem falar, porque as pessoas vão perceber. A luz fala, nossa, elas começam a te seguir, né? É a coisa que ele falou aí, aqui eu me sinto tão bem. Por que eu me sinto tão bem? Estou amparado pela uma egrégora luminosa. E essa vibração me traz a melhor dos sentimentos. Isso. Só um pouquinho, filho. Eu já vi que você está de pé, mas ela também está. Satisfeito, filho? Sim. Vai. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu acho que é capaz que vai em frente, filho. Não precisa justificar. Pai, o senhor conhece a minha área. Então, eu tenho, não só eu, amigos, colegas, enfim, a gente tem... está muito
muito perto da gente tem acontecido muito suicídio. E numa faixa de idade muito precoce. Então, semana passada, não era meu paciente, era de uma amiga minha, ele cometeu suicídio aos 14 anos de idade. Porque por discriminação, por racismo, por orientação sexual, e ele não aguentou. A minha pergunta, eu tenho também pacientes que estão já tentaram suicídio. Então, eu estudo muito aqui com o senhor, com o Miguel, eu leio muito, porque eu percebo que essas pessoas estão longe do que elas sentem. Então, elas não têm a compreensão. Elas estão longe do que elas são. Então, continua. E aí, essas pessoas, cada vez mais precoce, né? Elas estão vivendo alienação. E aí isso é uma ignorância dela, ou por mais horrível que seja que eu falar, é uma escolha. E eu falo que é certo que ao discernimento é uma escolha. Porém, falo que estamos vivenciando a inversão de valores. E falo que a lama, ela se propaga, os grilhões estão prontos a envolver todos os seres. Então eu falo que cabe aos seres que têm discernimento, que são a luz do mundo, mostrar a esses o que eles são. Pois se eu tenho a consciência que sou filho da luz, simplesmente nascido na terra, começo a vislumbrar diferente a possibilidade da vida. E falo que esse é o caminho. Nada diferente do que aqueles que se colocaram como a luz do mundo. Isso não é de hoje. Isso vem de muito tempo atrás. Pois eu falo que os valores a esses instantes, ele foi tão invertido que estamos a melhor das possibilidades instantâneas, redentivas. Que é o que o senhor veio nos orientar. Eu estou falando, é claro que essa redenção, ela nada mais é do que uma separação das necessidades que cada um se encontra, a fim que esses tenham a consciência do que de fato somos e para que de fato viemos. Mas no caso deles, são as pauladas. Agora eu estou voltando no tema aqui. E por ser menor de idade, então eles têm os pais, a família, e que os repreendem. No caso desse menino foi tudo isso. Ele não tinha o direito de falar, de escolher. Tudo foi imposto. Ele foi para um colégio muito elitizado, uma família simples. Ali ele já começou a sofrer preconceito e racismo. Então foi, por muito tempo, paulada, sem buscar. Ele não tinha como chegar e falar: pai, olha, está acontecendo isso comigo. Mãe, está acontecendo isso comigo. Porque a mãe e o pai, muito repressores, você não perca a oportunidade de estudar num colégio como esse e ser um bolsista. Aguenta. Então ele introjetou isso e começou a brigar, e paulada. Então, no depoimento final, porque ele deixa um depoimento. Eu tenho esse depoimento no meu celular, eu não tive ainda a coragem de ouvir. Ele fala: a única coisa que eu ouvi, eu parei, eu não me senti bem, foi: se você estiver ouvindo esse áudio, é porque eu já me matei. E ele relata depois, né, colegas meus falaram, eu vi, que ele cansou, e ele usou esse termo, de tanta paulada, de todos os lados. E ele saiu do colégio, almoçou, foi para a ponte e se jogou. Isso é uma alienação. Ele tá envolvido de energias de baixa vibração,
eu queria entender porque a gente se depara com essa realidade. Então, quando chega pra gente, é que nem eu abraço a causa. Eu faço o que eu posso para tirar a pessoa desse lugar. E o que eu mais consigo, graças a Deus, é Deus. Eu falo de Deus e eu percebo no semblante. Eles estão assim, eles vão se acalmando, Então eu consegui buscar nessa linha. Mas está muito forte ainda isso. Essas pauladas. Ele deveria não sentir. Então eu te falo duas vertentes, né, filha? Estou falando que estamos ao tempo redentivo. E ao seu trabalho, como você lida com esses pequenos, grande parte, você observa que cada vez mais esses têm um discernimento cada vez mais novos. Justamente por quê? Porque a concepção da vida está equivocada. Então os grilhões se libertam antes. E alguns, eu falo que são obra da própria divindade, a fim de poder elucidar e reparar o caminho daqueles que o cercam. Então eu falo, filho, que a engrenagem da vida é de forma perfeita. E falo que cabe a cada um buscar auxiliar o outro com toda a tua potencialidade, a fim que a potencialidade desse outro seja despertada. Então eu falo que muitas vezes a sua observação ela não tem que simplesmente ficar restrita a essa atividade. Cabe a você orientar aqueles que o cercam, para que a mentalidade desses tenha uma nova possibilidade de vislumbrar a vida. Esse é o candelabro que ilumina tudo e ilumina todos, sem nenhum tipo de distinção. E assim tem que ser a vida. É de acender essa luz interna, a fim que essa luz ilumine o caminho de todos. E falo que não tem outro caminho a você participar do reino, a não ser através dessa tua divindade, através do Cristo que te habita. Quando Jesus colocou com propriedade, e sempre repito isso, falando que o Cristo era o caminho e a única forma a fim de adentrar no reino. E quem é o Cristo? Jesus? Não, Cristo é a divindade que te habita, a potencialidade que te habita. Esse é o caminho. O caminho está dentro de cada um, não está no outro, não está no reflexo do outro, não está na vida de Jesus, está na sua vida. Ele foi exemplo da exaltação da sua divindade. Ele conseguiu cristalizar. E o que é cristalizar? É você levar a sua vida moralmente, libadamente, de forma reta, concebendo o que é o bom a você, o que é o melhor aos outros, compreendendo e tolerando a ignorância dos outros, sem gerar mágoa ou ressentimento. Essa é a verdade da vida. E se assim transpõe, com facilidade e harmonia, tem si esplendor. E assim tem que ser. Então, falo, filha, que quando você tem essa consciência, você se torna luz do mundo. E assim tem que agir. A responsabilidade de ser essa luz do mundo, para minha compreensão. Então eu falo que quanto mais eu compreendo, mais eu sou instrumento da responsabilidade divina. Que maravilha que é isso!
É por isso que agradeço tanto, quando eu tenho a possibilidade de ajudar o outro. Vai lá, filho. Satisfeito? Sim, duas coisas. Primeiro, contar uma coisa. Você está falando, né, de vários adolescentes que você atende. Em compensação, eu já ouvi, por exemplo, o filho de um primo meu que tem 10 anos. E o pai fica falando para ele: você não vai reagir? Né? Ele sofre bullying. Não, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. E ele fala para o pai que ele desenvolveu o poder de ignorar. Tem 10 anos. Ele fala: pai, eu não tenho nada. Eu tenho o poder de ignorar. Ele, acabou, é isso. O pai instiga que ele responda, que ele reaja. Ele fala: não, eu não quero, não vou fazer nada. Eu tenho o poder de ignorar. Ele não deixa o externo interferir nele. E tem 10 anos. Então, não sei, gente. E tem os que superam, né, pai? Tem os que superam. O senhor falou, começou também falando da superação. Então a gente também tem o outro lado da história. Então a gente tem também. A vida é feita de equilíbrio, filho. E superam por quê? Porque compreendem. Isso. Bom, e tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo em casa, do Vitor. Pai, quando a paulada é dada em um filho ou ente querido, mais vulnerável, se for em mim, é mais fácil perdoar ou ter compaixão, mas em um filho eu acho infinitamente mais difícil. E falei que por mais pertinência que um ser tem ao outro ser, nenhuma pertinência esse outro ser tem. Compreendo que a sua cria, você quer debaixo da sua asa. Porém, eu falo que a paulada, ela não machuca, ela fortalece, quando compreendida. Pois eu falo que toda vez que eu compreendo, como você acabou de citar, que esse pequeno fala: isso não me atinge. Então eu falo que cada paulada que disparam em cima dele, mais forte ele fica. Então eu falo que não devo subjugar a capacidade de o autotranspor, mesmo que esse seja da maior pertinência, o jugo da maior pertinência da minha vida. Eu falo que a vida é feita de compreensão, e a compreensão vem pelas oportunidades que cada um tem. E Deus, Ele planeja, Ele é o melhor planejador para a vida, a fim que você se fortaleça na superação dela. Então eu falo que não devo me tocar a fim de eu querer suportar a aprovação do outro, a superação do outro, o fortalecimento do outro. Então eu falo que não é porque você vai querer super proteger que de fato você vai fortalecer. Vai atrapalhar, né? Muitas vezes eu falo que eu protejo tanto que chega lá a idade avançada e esse ainda é tratado como um pequeno. Meu pai já parou. Então eu falo que a fim de dar fortalecimento, e eu falo que tenho que deixar esse pequeno enfiar o dedo no chão e depois na boca, a fim que esse organismo crie firmeza. Isso é compreensão da vida. Então, se eu rego ele do melhor fundamento, trago o discernimento desde pequeno, que somos filhos da luz, nada, absolutamente nada vai tocar esse. Mesmo porque quando ele é pequeno, ele está completamente embutido dessa luz que é. Mesmo pelo que eu falo que não adianta você, ao pequeno, que você jura que nada de entendimento ele tem, quando ele releva absolutamente tudo aquilo que ele faz. Também não se impregnado, né?
Eu falo que a essa entrada ao plano, você é absolutamente mais alma do que matéria. É porque a gente vê, por exemplo, as crianças pequenas, né? Eles podem até brigar entre eles. Agora, ofendidos, muito ofendidos, dali 2 minutos já acabou tudo, estão brigando de novo, e os pais estão brigando entre eles por causa daquela briga, vão até para a delegacia fazer boletim de ocorrência para uma criança de 7 anos que brigou com a outra de 7 anos, e as duas já estão, até o final daquele dia, já resolveram tudo entre elas, né? Então assim, elas têm, acho que realmente a criação, né, enquanto adulto é que vai fazendo com que essa chama vá diminuindo. Isso, e vá causando essa reação inadequada. É por isso que falo que isso é a obra do avô, do avô, do avô, do avô do seu avô. É a concepção que trouxeram da reciprocidade, onde cercearam completamente a divindade, onde a compreensão ela foi jogada do lado, onde o julgamento e a comparação ela se fez a virtude da vida, onde te colocaram desde criança que você tinha de superar o outro, que você tinha de ser melhor que o outro. Isso. Tangenciaram a vida com uma competição e não com uma forma colaborativa que a vida é. E não preciso competir com ninguém. Vim aqui a fim de colaborar com todos, com tudo, a fim que tudo colabore comigo. E essa competição, quando ela é reforçada durante a vida, na infância, na adolescente, eu penso, se torna não vou dizer defeito, se torna uma característica muito negativa no adulto. Se torna uma realidade na sua vida. Você concebe isso como verdade. Eu tenho que vencer sempre, então está disputando está cozinhando, está disputando quando dirige, eu dirijo melhor, eu não sei o que. Então está sempre, a vida inteira, todos os passos, está competindo com alguém. É por isso que falo, estamos ao tempo de redenção, estamos ao tempo de renascimento. E esses aí que estão competindo, que acham que estão competindo toda hora, eles estão somente sofrendo, eles não estão vivendo a vida. Isso. Não estão no presente, a mente deles está tão embaralhada que eles estão como se estivessem anestesiados espiritualmente aqui dentro. Eu não sei, pai. Eu penso que isso, essa eterna competição, eu acho que tem a ver um pouco com o sentimento de inferioridade que essa pessoa tem dela mesma. Mas que sentimento que foi imposto a esse? Inferioridade? Ela está se provando sempre que ela é boa, que ela é boa. Sim, eu sou a mesma potência que você, eu não sou mais que você. Ninguém é mais que ninguém. Somos concebidos do mesmo verbo, da mesma vibração. Então ninguém é melhor. Ninguém é maior. Somos todos iguais. E eu falo que, portanto, nunca se sinta diminuído perante a nada. Basta só compreender. Vai lá, filho, como último. Muito rápido. Muito rápido. Eu li um livro há muito tempo atrás, que eu não me lembro o nome agora. Era assim, era um centro espírita. Eu acho que era a confissão do centro espírita. E tinha uma entidade que ela não estava ainda na luz, e ela queria invadir aquele centro para causar um dano lá. Só que as entidades de luz do centro perceberam que ela queria fazer isso. E um dia de uma sessão, eles conseguiram trazer, as entidades de luz trouxeram ela incorporada numa pessoa. E aí ele não queria falar, não vou falar. E quando ele começou a falar, as pessoas, não, fala, irmão, é que aqui é amor, tá? Ele falou assim, você não tem que falar nada, não, porque você não tem amor na sua família. Então ele foi falando de todo mundo, ele sabia da vida de todo mundo. Só que chegou um momento que o dirigente da casa falou assim, o senhor perdoa a gente, porque todos nós somos imperfeitos aqui. Aí ele falou, então agora nós podemos começar a falar. E daí ele falou o seguinte, que nós humanos, olha o que ele disse, tanto é que depois no final, ele reacendeu a luz dele e ele virou luz de volta. Porque ele chegou e falou a verdade, ele falou assim, os humanos, eles têm tanto ego de querer mostrar que um é melhor que o outro, eles esqueceram da união.
Porque se aqui fosse somente união e amor, o mundo não teria mais o mal. Ele falou bem assim, daí na hora ele virou luz, porque ele falou que o que a gente faz? Ele falou assim, vocês querem competir em todo momento, vocês querem mostrar que é melhor que o outro é ruim, que vocês querem falar mal. Ele falou, não, se vocês fossem amores, se unissem, se ajudassem, seria outro mundo aqui, as trevas já não estariam mais aqui, não teria mais amor. E é por isso que estamos na redenção. Eu escrevi sobre isso hoje, filhos. Essa foi a palavra que eu trouxe hoje. Estamos à redenção. E eu falo que vamos ser agraciados pelos filhos do amanhã. E esses vão trazer a possibilidade, de fato, a reparação do amor, do fraternal. Então eu falo que estamos a um tempo esplendoroso. Muitos falam que é o final dos tempos, é a discórdia, é o apocalipse. E eu falo que estamos vivenciando um tempo esplendoroso. Estamos vivenciando um tempo esplendoroso. Onde as partes vão ser contempladas. Cada um a seu entendimento, cada um a sua possibilidade, cada um a sua vertente. E acredito que isso é esplendoroso. E falo que tudo está exposto como nunca antes. Excesso de luz, né? Só que a gente não está enxergando. Muita gente não está enxergando. Então eu falo que todos aqueles que quiserem, então a possibilidade de buscar essa compreensão e essa luz. E como eu falei, não existe tempo. E você falou, eu sei que estamos longe, balé. A luz está dentro. A luz está mais do que perto, ela está dentro. Se está dentro, é só ter a consciência, o estalo do instante. É o estalo do instante. A buscar, a permear o reino. Então eu não estou longe. Eu estou absolutamente dentro. Tem que lembrar e acreditar. Eu falo que mais do que isso, eu tenho que realizar. Eu tenho que ser pragmático na minha proatividade. Não adianta eu ter o conhecimento, ser rico no conhecimento e absolutamente ignorante na minha sabedoria. E sabedoria, ela é o conhecimento realizado. Não adianta eu ser vasto no conhecimento e completamente pobre de sabedoria. Vai, filha, eu falei que era a última lá, mas vai não, você é a última. Ontem, na reunião, o senhor falou da gente juntar a harmonização com a oração, né, com a corrente. Mas, depois a gente foi pensar, tem um problema técnico, que é a questão do tempo longo do vídeo, que talvez não funcione para todo mundo, e tem uma segunda questão que a gente estava conversando, que é, por exemplo, quando a gente tem a oração presencial, quando a gente tem a corrente presencial, nós ficaríamos aqui, na verdade, a gente começaria às 7 horas a harmonização, para depois entrar na corrente, ficaria, por exemplo, de terça-feira, 40 minutos até começar o trabalho. Então... Que esplendor, hein, filha? Mas será isso? Então é assim, filho. Se temos um problema técnico, eu não compreendo isso. Não tenho essa abrangência, permeia ignorância sobre isso. Estou buscando a melhor compreensão e acredito que estou me aprimorando a tanto. Mas eu falo que se isso é o entrar, não é importância. Tá, mas se a gente arrumar uma forma de fazer, não Perfeito. Tem problema da gente entrar, por exemplo, no trabalho de terça-feira, ele começaria às 15 para as 8.
Eu estou falando em 1/4 de hora, filho. Não, estou tentando. 1/4 de hora. E se faz tanto fundamento você buscar enaltecer essa possibilidade, que divergência faz? O senhor já falou, meu pai, que talvez chegue o período que nós vamos rezar, né? Orar 7 dias, 7 noites. Isso é certeza. Então, 1/4 de hora. É nada. E eu falo que a oração não pode ser um fardo. Sim. Tem que ser prazeroso. E aí a gente alonga o tempo de trabalho em 15 minutos? Por que não? E talvez eu falo que a eficiência dele seja tamanha que restringe o tempo de trabalho. E eu falo que, citei isso ontem, que tem dia que você está numa vertente tão elevada que você realiza com tanta facilidade isso, que você consegue realizar muito mais com muito menos. E essa é a vertente, né, filho? A fim que nenhum necessite de ser tocado e todos sejam abençoados. Acredito que essa possibilidade vai ser cada vez mais fluente se fizermos essa luz brilhar de forma exponencial, não através de mas através de muitos. Isso. Muito bom. Eu posso mexer aqui? Pronto. Eu deixo mexer. Muito bom. Solicite a sua participação em nosso grupo IDAC Aulas. Lá conversamos assuntos pertinentes e disponibilizamos nosso link para participação de modo virtual. Para solicitar, basta entrar em contato conosco pelo Instagram ou clicar no link da bio que está em nosso perfil. Fé é certeza da providência divina.